Olá, seja bem-vindo a mais um Momento Político da TV Enfoque PC, o seu guia semanal pelo intrigado mundo da política. Como todos sabem, nesse espaço mergulharemos nas questões políticas mais relevantes, analisando eventos recentes, tendências e debates que moldam o cenário político da nossa região. Desta vez vamos conversar com o pré-candidato a prefeito de Duartina, José Henrique Gonçalves. Ele tem 64 anos, é natural de Piratininga, mas logo veio para cá, casou-se aqui em Duartina com a Wanda Elisa Biancardi Carvalho Gonçalves. Em 2020, em meio à pandemia, saiu candidato pelo PMDB, apenas com uma chapa para o executivo. Agora, em 2024, com chapa completa, muita fé em Deus, se coloca novamente respeitando o julgamento do povo duartinense para vir administrar a sua querida Duartina. Zeca, muito obrigado de você ter vir aqui para os nossos estúdios, né? Para a gente estar podendo conversar com você, vendo as tuas ideias, as tuas plataformas políticas, o teu pensamento atual da conjuntura política, tanto nacional como duartina, e também você dá um recado para os seus eleitores. Bertinho, eu gostaria de primeiro cumprimentar, né, e trazer aqui a nossa gratidão a você, queridas e queridos duartinenses, que sempre estão aqui prestigiando o TV Enfoque PC, canal digital tão importante para dar voz aos assuntos políticos de Duartina e da região. Bertinho, muito obrigado mesmo pelo convite. Parabéns pela relevante iniciativa, né, de podermos, e estamos honrados com esse espaço, de divulgação das nossas ideias. É muito difícil você conseguir um espaço numa cidade do tamanho de Duartina e, né, a gente tem aí uma situação bastante delicada, que é a política, que são as eleições, e realmente cada um de vocês que nos assistem prestigiam o canal, mas principalmente prestigiam Duartina, porque é uma coisa, um progresso da cidade que está ajudando a divulgar Duartina, é uma empresa de Duartina, e a gente preza muito pela manutenção de que todos nós trabalhemos para que Duartina tenha um progresso. Zeca, vamos entrar aí no campo da política. Gostaria que você contasse. Da outra vez você saiu só com uma chapa de prefeito e vice, né? E esse ano parece que você já está com a chapa completa. Como é que está? Conta para nós como é que estão as suas coligações, a tua candidatura, se você já tem vice ou ainda não. Como que está aí os bastidores da política do Zeca? Do Zeca Forceluz. O Zeca Forceluz. Ou o Zeca da Wanda, né? O nego fala muito, né? Não, mas eu acho que hoje Bertinho, é Zeca Forceluz. Lá o atendimento, desde o começo da pandemia, eu atendi até agora 20 mil pessoas. Nossa. Passa um pouquinho, né, de 20 mil pessoas. Isso, tudo bem, tem um pouco de fora, né, Cabralha, Lucianópolis, Fernão, né, que acaba vindo aqui, a gente acaba atendendo, né, até pela experiência nossa, que é um pouquinho maior. Mas, assim, hoje é Zeca Forceluz, meu telefone não para, é de sábado, domingo, enfim, é uma loucura. Mas tá bom, vamos lá, no lado político. Eu queria agradecer, primeiramente, as pessoas que se filiaram, né, com a gente, que nós tivemos uma situação em que nós estávamos com praticamente tudo certo com o Partido Novo, né? E num último momento, na hora da regularização realmente do partido, houve aí algumas questões que eram intransponíveis, né? Mas a gente mantinha boa relação com o coordenador do MDB, e que é teu amigo, inclusive, o Newton Freire, lá né? Você é teu amigo. E uma pessoa que conhece muita gente aqui em Duartina, um grande coordenador. E ele tem aí uma questão que é a coordenadoria através do deputado Baleia Rossi.
o qual, inclusive, Bertinho, já trouxe bastante recursos para a Duartina, para o hospital, para o asilo e para outras entidades aí. E a gente, independente dele ser lá de Ribeirão Preto e tal, mas ele é o presidente nacional do MDB. Então, nós estamos bem apadrinhados aqui, no sentido de um deputado federal. Essa questão, a gente não poderia dizer, olha, questão de vice, vereadores. Você é melhor que eu, sabe, né? E muitos dos duartinenses sabem que, efetivamente, você só é candidato depois da convenção. Até agora, nós tivemos o trabalho de fazer a filiação, regularizar o partido, mas efetivar a candidatura, dizer, olha, eu sou efetivamente um candidato, só vai acontecer na convenção. Inclusive, Bertinho, já houve casos, você sabe melhor do que eu, de pessoas que estavam na expectativa e chegou no dia da convenção por algum interesse, sim. Né, que é natural, é uma estratégia. Então, acabou não conseguindo fazer, talvez aquilo que ela gostaria, no sentido de ser candidato. Então, quem entra na política, e a política tem essa condição, essa qualidade, tem que ser resiliente. Não adianta a gente partir para tudo ou nada em determinadas questões. Antes de tudo, resiliência. Tá. E agora, antes de entrar no campo da política duartina, eu sei que você é um profundo conhecedor da política. Acho que conhece o cenário político nacional como ninguém aqui. Eu queria que você desse uma explanação do que você está vendo aí ao momento político. Nós estamos vendo um momento político conturbado e também um econômico também estão aí. E você como pré-candidato e possível prefeito em 2025, se a população assim o escolher, como que você vê o cenário de hoje? Qual as tuas visões para o futuro no campo político, econômico, nacional? Bertinho, eu talvez não seja exatamente um profundo conhecedor, mas tenho atuado na medida do possível, né? Eu já participei de coordenadorias, de campanha, enfim, né? Uma série de coisas, até da fundação de partido. Mas, no caso específico aí, hoje da política nacional, eu vou me lembrar do Dr. Paulo Amaral, que sempre dizia, ele é um mentor, né? Eu tenho muito respeito, várias situações que ele me ensinou, né? E ele tinha alguns ditos, né? E um dito que ele falava bastante é que em casa que falta pão, todo mundo grita, todo mundo briga, mas ninguém tem razão. A verdade é o seguinte, eu, particularmente, votei no Bolsonaro, né? Trabalhei para ele. É direito de todos, é direito de cada cidadão que tem um título de ir lá e votar em quem ele achar melhor, tá certo? Tá ótimo. Porém, a eleição acabou em 2020. E ela acabou em 2020 com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que antigamente, não sei se você lembra, era assim que se registrava, né? Você incluía o nome no meio, né? Então, Luiz Inácio Lula da Silva. Terminou a eleição como, Bertinho? Todo mundo sabe. Terminou com 58 milhões para o Bolsonaro e 60 milhões para o Lula. Onde que está o erro aí? Olha, tudo que vier daí é especulação. A gente sabe que a polarização, em nenhum momento, ela traz benefícios. Em nenhum momento. Polarização é uma coisa que não ajuda na política. Política é a arte da conversa, é quase uma ciência de estudar a personalidade, de entender o eleitor, de ver aquilo que o eleitor realmente precisa. Então, eu vou ser sincero contigo, né? Eu acho que não traz progresso para o país as brigas,
entre familiares, entre amigos, né? Eu convivo, na minha casa eu convivo com um filho que foi Bolsonaro e convivo com uma filha que foi Lula. O que eu posso fazer, não é? Então, eu acredito que essa é a situação. Aí, eles se encontram hoje, não tem discussão política, tá certo? Se entende que a situação está definida, né? Até que haja alguma mudança séria. Por outro lado, Bertinho, nós estamos assistindo uma perseguição, e isso não tem nada a ver com o governo federal, de uma forma governamental ou de forma eleitoral. Essa perseguição, ela é um outro lado da situação e que ela se tornou implacável, não ajuda em nada também. Eu tenho um certo receio, e vou dizer aqui para todos os que estarão nos assistindo, hoje, nos próximos dias, enfim. Eu tenho receio que cidades onde o partido PL ganhar, vai ter problemas com repasses de dinheiro, com verbas, e, infelizmente, é uma situação irreversível. É uma suposição apenas, tá? Eu não tenho informação, eu não tenho, né? Mas é só visão política, né? É uma visão que Deus queira que eu esteja errado. Tá. Agora vamos, Zeca, aquela perguntinha. Por que o Zeca da Força e Luz agora quer ser candidato a prefeito? Novamente, né? Porque tentou na eleição passada, né? Porque novamente ser o candidato a prefeito. Pré-candidato, né? Não é candidato, né? Bertinho, eu, na verdade, sou grato por ter estudado em escola pública. Eu construí minha família em Duartina, a minha situação social, profissional, bastante aqui. Aqui eu tive meus filhos, aqui eu convivi com os demais membros da família da minha esposa, né? E, enfim, e com os meus irmãos também, a maioria está aqui em Duartina. Aí, o que acontece? Eu andei bastante pelo Brasil, sim, eu trabalhei em obras longe, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Sul, enfim, para todo lado. Muito, trabalhei bastante. Trabalhei em Brasília, por exemplo, né? Uma cidade linda, cheira a poder. É um negócio impressionante, muito bonita a cidade. E você vai vendo, né? Acompanhando cada cidade, como é que fizeram a solução, às vezes de uma praça, de uma ponte. Você passando em Ji-Paraná, por exemplo, lá em Rondônia, há um viaduto que foi construído para tirar o fluxo de dentro da cidade, da BR-364, que parece que você está aqui na região de Osasco, mais ou menos. E você está lá em Rondônia. Então, essas experiências eu gostaria de devolver para Duartina. Eu vou te dar um exemplo. Eu também estive fora do país, em alguns países, não foram muitos, mas assim, andei visitando alguns países. No Chile, por exemplo, tudo que é feito na rua, tipo recolha de lixo, limpeza das ruas, calçadas, pintura de sinalização de trânsito, tudo isso é feito à noite. As máquinas são silenciosas, não é que nem uma máquina que fizeram um teste aqui, que ninguém dormia à noite, né? Não sei se você se lembra disso, né? Então, foi uma experiência, não é, as máquinas lá são bem mais silenciosas e tal, mas, enfim, é feito à noite. Por quê? Porque evita aquela confusão que se torna. Bertinho, às vezes nós vemos aí um caminhão da prefeitura fazendo uma recolha, uma simples recolha de entulho na rua. Pronto, para o trânsito e vira aquela situação caótica.
né, para viaturas, seja de polícia, seja de ambulância, enfim. É uma solução. É aplicável para Duartina? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que eu também vi praças e outras, enfim, várias soluções que são soluções adequadas para Duartina. Esse é um exemplo, simplesmente, de que há outros meios e há uma forma da gente ter aqui algumas mudanças de postura, né? Nós precisamos acabar, por exemplo, em Duartina, com questões de entulho, de terra, pedra, que atinge, às vezes, metade das vias públicas. E eu assisti, inclusive, bem perto da minha casa, na época, eu e a Wanda estávamos, o falecido Carlão Machado, lá de Cabralha, bater num morro de areia, e simplesmente a gente, inclusive, teve uma dificuldade enorme para colocá-lo dentro de uma Brasília, um homem daquele tamanho, você o conheceu, e aí simplesmente para levar para o hospital. Naquela época não tinha ambulância, não tinha os recursos de hoje, sequer celular, né? Não tinha nada. Mas, enfim, é os mesmos, um monte de areia, de pedra, não sei do que, enfim, uma situação desorganizada. Cabe ao poder público assumir essa responsabilidade com calma, ouvindo a Câmara, fazendo um debate em cima disso. Não se pode fazer nada numa cidade se impondo absolutamente nada. O prefeito ele tem o dever de juntar as ideias, de conversar e aí produzir. Ele é o executivo. Ele não é o criador de ideias, ele tem que ouvir as ideias. E se isso também não for de interesse da população, tudo bem, vamos ouvir a população e ver o que eles realmente querem. Certo. Agora falando agora de administração, de ser prefeito, como que você avalia a administração do prefeito Juninho Aderaldo? Antes de entrar nesse aspecto, eu só gostaria de dizer para você, nessa oportunidade, que o tio da minha esposa, o senhor João Pedro de Carvalho, é o irmão mais velho do seu Hudson, ele é um dos fundadores de Sinop. Sinop é uma cidade que nasceu por volta de 1974, 75, do mato para uma cidade de quase 200 mil habitantes hoje. Um shopping, com um aeroporto, Campinas direto, enfim. E uma cidade que, nesse período, teve esse progresso todo. A gente esteve lá algumas vezes e nós fomos chamados, até com emprego, com tudo arrumado, afinal, éramos da família, dos fundadores, para que mudássemos para lá. E a nossa escolha foi ficar em Duartina. Por várias questões, havia na época o seu Hudson, meu sogro, e a dona Durvalina, minha sogra, que estavam já com uma certa idade, e nós optamos por ficar aqui. Mas não foi oportunidade, não foi falta de oportunidade de sair, e essa não é, inclusive, a única oportunidade. Mas vamos lá ao assunto da administração que você colocou. Obrigado pela parte. É difícil a gente dizer, e não pode ser simplesmente um político populista e dizer que, olha, a cidade está ao léu, não tem administração, está tudo... Não é verdade. Não é verdade. Juninho Aderaldo, ele tem uma característica que a gente não pode negar. Ele é um grande gestor do ponto de vista de obras. Essa qualidade o Juninho Aderaldo tem. Nós não vamos aqui qualificá-lo em todos os aspectos, ele não faz parte. Até porque o eleitor votou nele, tá certo? Votou nele por 2 vezes que ele foi vice do Enio, votou nele em 2 vezes quando ele foi prefeito, e votou nele mais uma vez, tá certo? Então, assim, a gente tem essa condição
de dizer que ele é um grande gestor e, de alguma maneira, ele tem uma aprovação. Pesquisas que a gente fez, a situação dele é relativamente boa, né? A gente percebe que a população tem um reconhecimento por ele. Eu acho que a gente poderia realmente dizer que todos os prefeitos tiveram algum tipo de contribuição e não cabe a gente, neste momento, fazer nenhum tipo de avaliação ruim. Mas, as 2 vezes que o Enio foi prefeito, e foi muito bem, né, na sua gestão, o vice era o Juninho. Na gestão, na terceira, quando ele já esteve numa situação que não era mais o Juninho, a situação dele já não foi tão bem, porque talvez ele tenha perdido esse braço, essa força, esse elemento importante na equipe, que era o vice e era o Juninho. Tá certo? Então, políticas à parte, foram grandes prefeitos, a gente não pode menosprezar nenhum deles, né? Milton, Gilberto, Jorge, cada um teve a sua boa intenção, a gente tem certeza disso, e deram a sua contribuição. Não é fácil sair de prefeito de uma cidade, Bertinho, e assumir, por exemplo, um orçamento de 68 milhões. Esse é o orçamento do ano passado, viu? Se você quiser, eu deixo até contigo. Mas eu te digo o seguinte, não é fácil. Você assumir um orçamento de aproximadamente quase 20 milhões na educação, um orçamento que coloca aí 15 milhões praticamente na saúde. Deveria ser até invertido, né? A saúde deveria ter... Nas pesquisas que a gente faz, o povo é mais carente de saúde, né, do que de educação. Mas a gente também não pode chegar nesse ponto de dizer, olha, realmente vai lá, faz, a coisa roda. Não roda, não. Quebra. E o país já teve perto de quebrar. Cidades, você vai se lembrar, Bertinho, que Cabralha, por exemplo, já esteve numa situação de cortar a luz da prefeitura. Não sei se você se lembra disso. Lembro disso. Tá certo? Então, como é que a cidade não quebra? Quebra sim, senhor. Se faltar o elemento administrador, o gestor, aquela condição do... Porque é muito fácil você chegar numa situação e falar, eu vou arrumar, eu vou fazer, eu vou... Tá certo. Isso é as suas intenções. Mas de onde vem o dinheiro? Eu soube, né, que o Juninho traz aí alguns projetos que vão terminar e obviamente, né, tem instalação de água e esgoto para fazer no Maranhão, tem aí uma obra do PAC de alguns milhões que ele conseguiu pessoalmente junto ao ministro Padilha. Foi o ministro, foi lá com um projeto na mão e alguém aqui conseguiu colocá-lo. Ele tinha ido já em Brasília com outros prefeitos, não tinha conseguido, acabou em outro lugar trazendo esse projeto e vem obras aí. Então, a gente sabe que a gente vai enfrentar, eu estou te dizendo que eu sou consciente de que nós vamos enfrentar uma pessoa na administração que vai terminar, eu tenho certeza que vai ficar bonito ali a rua do cemitério, aquela avenida. Né? Era um problema? Era, a gente já sabia que era um problema. E ele enfrentou, fez um projeto, fez tudo legalmente, a gente tem essa consciência. Então, e não são só essas obras, ele tem na carteira e é uma prática dele, ele faz isso, e não é só ele, todo prefeito que tem assim, a capacidade administrativa e tem o empenho que ele tem, acaba fazendo aí deixa para os últimos dias para fazer a inauguração de obras, enfim, e trazer isso tudo
de benefício para o município. Não tem outro prefeito aqui que trouxe mais recursos, indo buscar com a canequinha na mão, em São Paulo, onde falar que tem dinheiro, ele está indo. Né? Ele não sai de São Paulo, não sai de Brasília, a gente sabe disso. Né? Às vezes até faltando um pouco aqui na cidade, mas, enfim, não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, eu deposito bastante crédito na administração, acho que muita coisa precisa ser feita, mas é impossível, humanamente impossível, você fazer, principalmente quando você não tem os recursos. Né? Não tem recurso, acabou. Está tudo... Tá. Ô, Zeca, quando a gente eu falo assim, se atreve a ser candidato ou pré-candidato a prefeito, a gente tem um projeto, né? E a gente tem... querer sanar corrigir algumas coisas. Na sua opinião hoje, quais seriam os problemas enfrentados por Duartina? Bertinho, tem muitos, mas não são problemas aparentes, assim. Tem alguns que são aparentes, mas eu vou... O primeiro deles é a falta de recurso, tá? É o primeiro Isso é coisa de todos os municípios, né? Isso, praticamente. Mas aí eu vou fazer uma contestação nesse. Você pega o município de Lucianópolis, que fez festa, que fez uma série de coisas, e está muito bem, criou a festa da laranja, uma ideia maravilhosa, está tudo certo. Beleza. Só que eles têm um orçamento desproporcional ao de Duartina. Duartina tem perto de 13 mil habitantes, um pouquinho mais, talvez. E eles têm 5 vezes menos que isso. E o orçamento não é tão diferenciado assim. Tá certo? Então você acaba ficando com um orçamento para uma região. Talvez a Popular Nova, lá o Sebastião Pulpo, talvez a própria Vila. Enfim, você tem uma situação na Vila, na Popular, só não tem talvez uma delegacia de polícia, uma Casa da Lavoura, né, uma coisa desse tipo aí. Do resto, tem tudo. Né? A gente acaba tendo que reconhecer que não é fácil essas comparações. Eu não diria para você que problemas existem, o prefeito tem que estar ciente disso. O prefeito tem que saber, eu acabei de falar de 68 milhões, né? Não é fácil gerir isso daí. Não é uma brincadeira, não é um oba-oba, tá certo? Até porque o dinheiro é seu, é do contribuinte. Nós temos uma situação em Duartina que existem problemas que são localizados, problemas pessoais. Olha, um problema de um buraco na frente da casa do sujeito, um caminhão de terra. Esses problemas são tão importantes quanto os grandes. E os grandes, a gente não tem assim, uma visão ou uma solução fácil. Eu conversei com o gerente da Sabesp, porque eu tenho um medo muito grande de uma situação. Duartina pega água do rio e que é chamado água de superfície. Não existe lugar onde se pega água de superfície para uma cidade. Por quê? Porque é muito sujeito à contaminação. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Você já imaginou se naquela ponte do Ferreirinha, que inclusive teve Cigapare por quase 2 anos, olha lá, uma coisa e esse Cigapare aí está complicado na cidade inteira, de todos os lados da cidade, né? Cada dia mais. Você já imaginou se tombar um caminhão de amônia, por exemplo, ali? Está comprometida a captação de Duartina, não temos água em Duartina. Como é que faz? Se tombar um caminhão de óleo diesel, vai descer tudo. A captação é um pouco para baixo. Tem ali um agricultor ali que de vez em quando ele exagera um pouquinho na irrigação dele lá, tira mais água. Conclusão, compromete a vazão de água para abastecimento da cidade.
Já foi motivo, inclusive, de boletim de ocorrência. Então, imagina o seguinte, fala, mas qual a solução? Poço profundo. Nós já ouvimos essa história do poço profundo. E eu perguntei para o gerente da Sabesp qual era a condição, né? Por que a gente ainda estava fazendo esse tipo de coisa. E ele não sabe dizer exatamente o que aconteceu. Havia uma situação que era mais política, né, do que técnica. A parte técnica ficou bem esclarecida, bem posicionada, com um projeto que é aqui do lado, do lado da prefeitura, aí, onde há a situação de tratamento da Sabesp. O melhor lugar para se fazer o poço é justamente aí, porque o custo é só do poço. Né? Mas estão falando de 2.800.000. Né? 2.800.000. É difícil você chegar num deputado que diga, olha, eu vou te arrumar 2.800.000. Por que é difícil, Bertinho? Porque nós somos 9.000 eleitores, se você for... Né? Então, 9.000 eleitores para um deputado, dependendo da situação, é um número muito baixo. Nós não temos condições de nos impor com voto. E a única coisa que nós temos para nos impor é voto. Então, o deputado acaba priorizando outros lugares, são maiores, enfim, que a gente acaba não tendo. Mas a gente tem que acabar com determinados problemas. Por exemplo, travessia de caminhões no meio da cidade, esses caminhões pesados. Cada dia você tem um problema aí, esses caminhões, eles quebram, eles atrapalham o trânsito, eles travam, tem de tudo, tá certo? Outros passam derramando produtos que estão carregando. É uma situação. Estraga tudo o asfalto. Aí você fala, não, mas tem a boiadeira, isso. Tem a boiadeira tem 2 pontes que é mais antiga do que nós, tá certo? A gente sabe como é que foi, assim, aquilo ali não foi construído para receber um tráfego desse jeito ali, pesado. Então, você acho que sabe, tanto quanto a gente, que existia um projeto que aqui da Curva da Morte saía e ia direto, sim, né? Sim. E isso lá nos primórdios de Eduartina. E, segundo consta, eu não estou aqui para afirmar nada, mas segundo consta, o proprietário da fazenda Bom Sucesso, na época, influente duartinense, com um irmão, inclusive, na Câmara, né, na Assembleia Legislativa, perdoe, acabou vetando. Então, tem mapa, mas acabou não existindo. E aí a gente ficou com essa... Nós temos hoje ônibus atravessando a cidade inteira. O que acontece? As empresas, por exemplo, eu vou fazer São Paulo, Tupi Paulista, o Prata. Né? O Prata. Ele não vai entrar em Duartina. Ele perde mais tempo aqui do que fazer, às vezes, 50 quilômetros, 60 quilômetros. Né? Nesse trajeto, em Duartina, as ruas tem bastante aclive, tem bastante valeta, tartaruga, né? Enfim, é uma situação que a gente sabe que não dá. Nós temos problemas com o centro de zoonose. Se tem, não funciona. Eu nunca soube, né? Se tem, não funciona. O centro de zoonoses, você nunca teve problema com maritaca? Quem não teve problema com maritaca? Quem não teve problema com pomba? Tá certo? Inclusive, é um animal que pode transmitir algumas doenças, aí, uma coisa perigosa. Enfim, nós temos essa situação. Nós não temos controle de animais soltos na rua. Né? Cada vez você fica, né, parando e torcendo para o cachorrinho não ser atropelado. Meu Deus, aquele me dá um... Né? Mas essa situação é uma situação que precisa ser enfrentada, seja de uma forma ou de outra. Nós temos problemas com o pessoal que vai para hospitais. Nós temos problema, por exemplo, o cara vai para Jaú. Quem vai para Jaú, Bertinho, não está numa boa condição. O que ele mais precisa naquele momento é o apoio.
Custa ter uma casa lá? Custa ter uma casa de Duartina, que dê condições para o motorista, ter condições para... E isso não é só lá, em vários lugares onde nós temos essa dificuldade. E em Jaú, e voltar no mesmo dia, e às vezes... Então, uma casa, olha, você vai ter que esperar, porque o hospital realmente tem a rotina dele. Ó, você faz de manhã, espera, você tem que voltar de tarde, que o doutor só vai ver à tarde. E você vai para onde? Né? Você não tem uma cama, você não tem... Essa é uma ideia. Ela é viável? Não sei, Bertinho, não sei. Tudo isso precisa ser avaliado, precisa ser dimensionado. Nós precisamos ter gente qualificada para fazer esse levantamento, tá certo? A gente precisa reanimar o comércio de Duartina. Bertinho, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na Casa Agropecuária do seu Ferrari. Rapaz, sábado era uma loucura. A rua era cheia de gente. E a aldeia dos índios e não sei o quê. Você vai falar, não, mas aí tem vários problemas, o comércio eletrônico. Eu sei que tem, né? Mas muita gente ainda compra no comércio, faz essa opção, e a gente precisa realmente. Eu fico triste quando eu vejo alguém falar, não, eu fui em Bauru no mercado e comprei lá mais barato e tal, numa promoção. Então, mas aí ele não vem aqui e diz, olha, meu filho trabalha no mercado, no outro mercado, tá certo? Então, a minha mulher, minha filha, um parente meu, enfim, se a gente não se proteger, se a gente não se ajudar, não é os outros que vai vir aqui. Estamos esperando chegar um mercado novo aí. Olha, né? Com aquela expectativa que quebre os outros. Olha, espera um pouquinho. Né? Não, olha, vamos ter mais uma opção, vamos ter mais conforto, mas a ideia é que todos tenham essa sobrevivência, e isso nós precisamos resgatar no comércio. Indústria. As pessoas falam, por exemplo, precisamos de mais indústria, e isso gera emprego. Claro que gera emprego. E emprego é realmente o maior problema da cidade, porque a renda da cidade ela acaba ficando baixa, né? Você trabalha em determinado lugar e você ganha 2 salários mínimos, tá certo? Você ganha ali perto de R$ 2.500. Para você achar um de 3.200, você já talvez não tenha em Duartina. Talvez você não consiga ter essa situação de facilidade, de progredir profissionalmente. Então, é necessário. Agora, indústria. Hoje não adianta mais procurar indústria no Brasil. Né? Nós temos que buscar indústria, se é que dá para a gente buscar indústria, mas na China, na Coreia, nos Estados Unidos, na Suécia. Aí você fala, peraí, você está louco? Eu falo, não. O prefeito de Macatuba foi num desses países, aí, não me lembro certinho qual, e conseguiu uma indústria grande, que é uma subsidiária da Mercedes-Benz. Está lá construindo. Tá certo? A Lençóis Paulista, quando recebeu aquela empresa, isso, da onde veio? Veio lá dos países asiáticos e fez um investimento de 8 bi. Então, assim, a gente tem condição de alguma coisa assim. Uhum. Bom, Zeca, já conversamos bastante sobre os problemas, você já falou das soluções. Agora eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o seu eleitor, ou mensagem pelo duartinense na sua totalidade, né? Ô, Bertinho, eu gostaria nesse momento de passar uma boa nova, e não especificamente aos eleitores, mas sim a cada duartinense. De todas as idades, de todas as ideologias partidárias, de todas as religiões, gênero, sexo, enfim, posição financeira e social, enfim, todas as pessoas. Duartina não é feito só de eleitores. Nesse momento, quem se manifesta são os eleitores, mas
a família é formada não só de eleitores. Às vezes não tem nenhum na família, tá certo? Então, assim, mas é um duartinense. Por várias razões, às vezes ninguém vota aqui, sei lá, não importa. Não, nós precisamos pensar em duartinense, em pessoas. Então, Duartina é uma grande família. E eu acho assim que a gente encontra sempre pessoas diferentes. Umas quais a gente se simpatiza, outras talvez nem tanto. Algumas que conhecemos bem, outras não. Entanto, somos todos da mesma época. Nós estamos vivendo o mesmo momento. Estamos sob o mesmo sol. Nós estamos submetidos ao mesmo frio, chuvas e ventos. Nós estamos caminhando na mesma estrada da vida. Essa é a nossa condição, e cada um carregando a sua cruz e os seus martírios. Nós estamos na vida, nessa caminhada. Uns chegam, outros vão. Essa semana nós tivemos o falecimento de uma senhora que é uma pioneira, né, aqui em Duartina, na parte assim, de indústria, tá certo? Que não ela exatamente, mas a família dela, né? Essa semana nós tivemos o falecimento da mãe do Enio Simão, do Éder, do Duda, do pessoal da Rima, né? Então, assim, foi, né? Eu já tinha uma certa idade, a gente sabe que... Mas nós temos gente chegando também, né? Vamos deixar para o doutor Petrônio, que está cuidando, tá cuidando bem dessa parte aí, tá certo? Então, uns chegam, outros vão, e a felicidade se encontra na harmonia. A gente precisa unir-se, a gente precisa comungar em grande fé, que somos todos filhos de Deus. Essa é a situação, independente daquilo. Lá na eleição, eu vou até ler aqui, para que a gente não fique na dúvida. Olha, lá na eleição, reflita bem e vote em quem você percebeu que tem mais a ver com você, com seus valores, com seus princípios. Mas, principalmente, em quem mostra competência, em quem tem seriedade para cuidar do seu dinheiro. Porque o dinheiro, na verdade, a prefeitura não produz nada. A prefeitura... Ela só arrecada. Ela só arrecada, e é o nosso dinheiro que vai para lá. Quando você tem, por exemplo, uma pizzaria. Eu tenho uma pizzaria e quero aumentar a arrecadação. O que eu faço? Faço uma promoção, faço um show, né? Faço alguma coisa, aumento a arrecadação. Como é que você faz na prefeitura? Não tem jeito, tá certo? Então, o dinheiro é público e é seu, na verdade, né, Bertinho? É do nosso duartinense. Dê o seu voto em quem vai fazer a sua cidade progredir. Porque aquele ou aquela candidata tem competência e compromisso com você para melhorar a sua vida. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, Bertinho. Obrigado, digo eu, Zeca. Obrigado pelas tuas colocações aí, que foi muito importante aos eleitores. E para vocês, tenham um ótimo sábado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para vocês poderem estar recebendo as nossas notificações. Um abraço a todos e até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. O nosso Momento Político é patrocinado por Carrijo Assessoria Contábil, Funerária Novo Mundo, LM Peças e Rolamentos, Imobiliária Maldonado e também Max Supermercado, MR Som, Aonet e PC Notícias. Vem você também com a gente. No fundo, a gente gostaria de nunca esquecer dos grandes momentos em nossa vida. Mas a vida está passando e às vezes a gente nem percebe como tem sido tão rápido. Com o tempo, tudo se torna uma saudade. A espera, a chegada, as coisas simples do dia a dia. E saber que a gente construiu uma memória juntos é o que nos ajuda a entender os ciclos. Ciclos,
o nosso pacote anual de fotos e vídeos, que vai desde a gestação até o primeiro ano do bebê. O que vai ser saudade amanhã para você? Feito por mim, vivido por nós.